Dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom estarmos no domingo pela manhã, mesmo de forma remota, online, estarmos na presença do Senhor para aprendermos da Sua palavra. Convido os amados irmãos a fecharem seus olhos, a baixar as suas frontes, para nós orarmos ao nosso Deus. Santíssimo, bondoso e grandioso Deus, nas suas mãos nos colocamos para o aprendizado da tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entendermos desde a reflexão desta manhã ao estudo bíblico desta escola dominical, para que possamos entender e compreender a tua palavra. Gratos somos desde já, porque o teu Espírito Santo que coabita em nós é o nosso consolador e também é aquele que nos ajuda e nos dá entendimento à tua palavra. Obrigado, Senhor, em Cristo. Amém. Amados irmãos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos, capítulo 19. Livro de Salmos, capítulo 19. Diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda ao sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija-se, como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ou melhor, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não há mais, perdão, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel, o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo e os guarda a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da sabedoria, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados irmãos, nesta manhã queremos meditarmos rapidamente na palavra do Senhor, a respeito desse Salmo de número 19, que fala sobre a grandeza, que fala sobre as maravilhas de Deus, que fala também sobre a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Ao vivenciarmos a palavra de Deus, nós constituímos em sabedoria, e também esse texto nos chama a atenção a reflexão de sermos servos de Deus, de sermos falhos, de sermos pecadores, e o salmista declama ao Senhor, pedindo a sua misericórdia, pedindo que o Senhor mostre para ele os seus pecados, os seus erros, os seus enganos. E quantas vezes nós
nos enganamos em nossos pensamentos. Quantas vezes nós nos enganamos com aquilo que nós achamos e temos certeza que aquilo é verdade, que aquilo é certo, que aquela atitude que estamos tomando é correta. Mas lá na frente nós vemos e percebemos o como estávamos errados. E a palavra do Senhor no Salmo 19 nos chama a observarmos, a entendermos como somos falhos. E o salmista termina: as palavras dos meus lábios e o mediador do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa é a nossa reflexão desta manhã. É o nosso pensamento desta manhã. É a nossa visão em cima da palavra de Deus, que as palavras dos nossos lábios como cristãos e o mediador do nosso coração, o coração nosso, sejam agradáveis na presença de Deus. Porque o Senhor é nosso Redentor. Só a sua misericórdia permanece para sempre. Só Ele que pode nos perdoar. Só Ele que pode nos resgatar dos nossos pecados. E como já temos conhecimento e fomos resgatados através do seu Filho amado Jesus, agora cabe a nós a desenvolvermos esta vida cristã, essa vida de fidelidade ao nosso Deus. Que as palavras dos nossos lábios e o nosso coração, que é o nosso mediador, sejam agradáveis ao nosso Redentor. Tenhamos uma aula abençoada. Amados irmãos, a nossa aula ainda continua sendo a Confissão de Fé de Westminster. São 13 lições, nós chegamos à quarta lição. E a quarta lição, ela fala a respeito de um Deus e três pessoas. Um Deus que é 3 em 1, né? Nós estudamos no tema passado a respeito do credo apostólico e estudamos distintamente cada pessoa da Trindade. Então hoje nós vamos relembrarmos estas pessoas da Trindade. Será uma aula de relembrança, né? Quem não assistiu às outras aulas, eu peço para entrar no canal da igreja, no YouTube, ir lá e ver as nossas aulas a respeito do credo apostólico, o qual nós trabalhamos distintamente, pausadamente, cada pessoa da Trindade. Nós temos uma pergunta, o Catecismo de Fé de Westminster, o Catecismo Menor que estamos estudando. Sempre as lições começam com uma ou duas perguntas. E esse tem 2 perguntas para nós. Há mais de um Deus? E a resposta é óbvia, clara. Há um só Deus vivo e verdadeiro. E a outra pergunta é: quantas pessoas há na divindade? Para a nossa visão cristã, há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. O que cremos a respeito de Deus afeta inevitavelmente nossas vidas, atitudes e comportamento. Daí as palavras do profeta: conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, conforme o livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. É o que desejamos, né? Conhecermos e prossigamos, ou permanecemos no conhecer, em buscar o conhecimento do nosso Deus. Podemos nos fundamentarmos na Trindade ao observarmos a Bíblia, aos fundamentos bíblicos. A doutrina trinitária professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em 3 pessoas distintas, pode-se
depreender de muitos trechos da Bíblia. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as chamadas três pessoas da Trindade se fazem presentes, com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob forma de uma pomba, e com a voz do Pai Celeste dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. É na forma tardia de Mateus, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No relato em que a Trindade se revelaria por três anjos que apareceram a Abraão próximo ao carvalho de Mambré, conforme Gênesis capítulo 18 e versos seguintes. Na criação do homem se apresenta um Criador plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme Gênesis 1 e 27. No episódio da Torre de Babel, o Senhor Deus fala no plural: Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro, conforme Gênesis 11:7. Há um só Deus. A unidade de Deus é afirmada nas Escrituras pelo próprio Deus, conforme o profeta Isaías 44, versos de 6 a 8, por Moisés, conforme Deuteronômio, nos 4:39, pelo próprio Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, e pelos apóstolos, como 1 Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, conforme 1 Tessalonicenses 1:9. Vivo porque tem vida em si mesmo e quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, conforme Atos 17:25. Verdadeiro e em contraste com os deuses falsos, trabalhamos pela arte e imaginação do homem. Atos 17:29. Visto que há um só Deus e verdadeiro, não troquemos o Deus vivo e verdadeiro por outros deuses. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, conforme Salmos 16:4. Estes tantos podem ser imagens de escultura, conforme Êxodo 20, de 3 a 4, como o dinheiro, Efésios 5:5, o prazer terreno, o ventre. Vemos que a trindade do ímpio é a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. A soberba da vida, o poder, os ímpios têm muitos deuses, porque eles não têm nenhum que os satisfaz. Amados, estudarmos a Trindade Santa nos leva à reflexão desse Deus único e verdadeiro. Desse Deus que opera em três formas, de três funções, de três maneiras, mas sendo o mesmo Deus. As três pessoas da Santíssima Trindade estabelecem uma comunhão e união perfeita, formando um só Deus, e constitui um perfeito modelo transcendente para as relações interpessoais. Elas possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, sabedoria, poder, bondade e santidade. Mas algumas vezes certas atividades são mais reconhecidas em uma pessoa do que outra. As funções, as principais atividades desempenhadas no seu modo de operar está registrado nas Sagradas Escrituras e claramente resumido no credo niceno de Constantinopla, o credo apostólico, como estudamos, que são os credos oficiais de muitas denominações cristãs. Relembrando, o Pai não foi criado, melhor dizendo, e nem gerado. É o princípio e o fim
da vida e está em absoluta comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Foi o Pai que enviou o Filho com o Espírito Santo. Foi o Pai que enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar-nos da morte espiritual pelo sacrifício vicário. Isso revela o amor infinito de Deus sobre os homens e o não abandono aos seus filhos adotivos. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, é considerado como Pai eterno e perfeita. É atribuído a esta pessoa divina a criação do mundo. O Filho, eterno como Pai, consubstancial, pertencente à mesma natureza e substância, a ele não foi criado pelo Pai, mas gerado na eternidade da substância do Pai. Porém, Colossenses 1, 13 a 15 chama a Jesus de primogênito de toda a criação. Encarnou-se em Jesus de Nazaré, assumindo assim a natureza humana. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, é considerado como Filho eterno, com todas as perfeições divinas. A ele é atribuída a redenção, a salvação do mundo. O Espírito Santo não foi criado nem gerado. Esta pessoa divina personaliza, melhor dizendo, o amor íntimo e infinito de Deus sobre os homens. Segundo a reflexão de Santo Agostinho, manifestou-se primeiramente no batismo e na transfiguração de Jesus e plenamente revelado no dia de Pentecostes. Habita nos corações dos fiéis, estabelece entre eles e Jesus uma comunhão íntima, tornando-nos unidos num só corpo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é considerado como puro nexo de amor. Atribuiu-se a esta pessoa divina a santificação da Igreja e do mundo com seus dons. Três pessoas da mesma substância e iguais. Sempre houve heresias em torno da Trindade. O ponto crucial tem sido a divindade do Filho. Alguns teólogos fiéis às Escrituras perseveram a sã doutrina em confissões de fé, como a de Westminster. O que a confissão diz sobre a Trindade está resumindo na resposta da pergunta 6. Três pessoas. O termo não tem aqui sentido comum de indivíduos separados, diferentes. Refere-se a três modos ou formas em que Deus existe. Todavia, estas pessoas se relacionam. O Pai fala com o Filho com o Pai, ambos enviam o Espírito, e as obras de cada um se distinguem. Diz-se que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito o Consolador. Amados irmãos, creio que esta breve relembrança, reflexão, nos leva a refletirmos esta pergunta para nós. Servimos a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem forma científica de explicar. Não tem forma espiritual de explicar. Temos apenas a fé. A fé nas Sagradas Escrituras e a fé que o nosso Deus é único e verdadeiro e, ao mesmo tempo, Ele é em três pessoas distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É apenas o viver da fé que nos faz acreditarmos na Trindade. E creio verdadeiramente que nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E é o único Deus. Que nós tenhamos sempre esse Deus em nosso coração e que sejamos firmes e sigamos os seus caminhos, os seus preceitos firmes, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, pois o Deus Criador enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. E enviou também seu Espírito Santo para nos consolar. Que Deus nos abençoe. Amém.
Amados irmãos, chegamos ao final de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, aprendendo nessa aula 4 de um Deus e três pessoas, e relembrando mais, né? Lembrando do que já estudamos anteriormente. Convido os amados irmãos agora para fazermos a nossa oração final, nossa oração de intercessão, mas antes disso, lembro. Os irmãos que quiserem o material, entre em contato comigo, com o Reverendo Carlos. Os irmãos que estão com dúvidas, falem com o Reverendo Carlos, falem comigo, que nós vamos tirar as dúvidas, vamos estudarmos juntos. Nós estamos aí para estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Santíssimo bondoso Deus, obrigado por esse instante, por esse momento maravilhoso de aprendizado, de estudarmos a Tua palavra. Vem estar nos abençoando, Pai, nesse momento o qual nós nos despedimos para os nossos lares, que o Senhor nos guarde e nos acompanhe, Pai. Pedimos e intercedemos pela nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos, por aqueles irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, como o nosso irmão Roberto, que está doente, que está internado, passando por momentos de cirurgia. Fortalece, ó Pai, a sua esposa, fortalece o seu filhinho, Senhor, fortalece a vida do nosso irmão Roberto. Ó Deus, abençoa a nossa mesa diaconal, o nosso conselho, melhor dizendo, os nossos pastores, ó Pai, nos dê sabedoria ao reverendo Carlos, que conduz a nossa igreja, o reverendo Francisco, que conduz a congregação, a mim, ó Pai, que tem colaborado nesses últimos anos aqui na IPJO, vem estar nos abençoando, ó Pai. Vem nos dar força. Agradecemos também pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que o Senhor possa estar dando e proporcionando a eles tudo que eles precisam e necessitam, Pai. Obrigado por tudo. Somos gratos em nome de Cristo. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.